A pergunta é simples. A política de cota é o que há de mais efetivo no Brasil para reduzir essa diferença entre a população negra e a população branca nos mais diversos acessos? Polêmico, né? Eu acho que, na verdade, ela é efetiva, mas ela tem os seus desafios, né? Assim, acho que é preciso a gente compreender que a política de igualdade racial, ela é muito tardia no Brasil e, portanto, ela é muito nova, né? Então, eu acho que cabe aprimoramentos, mas, de fato, as cotas raciais, e os estudos mostram isso, nós temos conseguido alcançar essa disparidade entre a população branca e a população negra, né? Durante muitos anos, você teve diversas pessoas brancas ocupando diversos espaços, mas no âmbito da educação, por exemplo, você não tem como competir porque uma população já começou atrás. Né? Existiam legislações brasileiras que impediam a população negra de acessar a escola. Né? Então, assim, houve o processo da escravização, onde essas pessoas não tinham acesso à educação nenhuma, afinal estavam sendo escravizadas. Nesse processo, né, também existia essa legislação onde impedia as pessoas de estudar, né, as pessoas negras de estudar. Depois essa legislação mudou e só permitiu que essas pessoas pudessem estudar no período da noite. O que justificaria essas pessoas só poderem estudar no período da noite? Né? Será que de dia é porque elas tinham que trabalhar? Né? Então, existe uma desvantagem histórica que a gente precisa compreender, né? E ser sinceros que existiu um período de quase 400 anos de escravização no nosso país, de uma população onde essa população não pode competir em pé de igualdade. E aí eu acho que as cotas raciais causam um frisson muito grande porque ela tem uma efetividade. Nós já temos conseguido ver, por exemplo, existem dados em diversas universidades do Brasil que os cotistas, eles têm desempenho igual aos alunos não cotistas ou estão superando o desempenho dos alunos que não são cotistas. Né? E existe esse imaginário social de que as cotas veio para dizer que a população negra não tem capacidade intelectual de estar nos espaços. Então, eu acho que, por isso que eu digo, é uma política muito nova, o Estado brasileiro só começa a refletir um pouco mais sobre a questão racial tem pouco tempo e ainda estamos nesse processo de aprimoramento de políticas públicas, de pensar soluções efetivas. Né? Então, eu coloco a política de cotas raciais não para dizer que essas pessoas são incapazes de acessar, mas que eu tenho um dados alarmantes de quando ela não existia, da quantidade de pessoas brancas que acessavam esses espaços e a quantidade de pessoas negras que não estavam nesses espaços. E como é que você faz com 56% da população do nosso Brasil ser negra e ela não revelar a maioria nesses espaços, né? E aí a gente está falando de cotas para a universidade, a gente está falando de cotas para serviço público, mas outras profissões, no direito, quantas pessoas negras, na medicina, quantas pessoas negras, né? Então, assim, é muito importante que a gente observe que as cotas vêm como uma política de reparação. Ela não é a única e exclusivamente política que vai resolver o problema da questão racial no Brasil, mas ela está no processo para que seja essa política efetiva. Mesmo com alguns gargalos e a necessidade